essas... Boa tarde. Então, vamos dar continuidade a esse dia 1 do SciNext, dia 5 de novembro, com essa mesa, né, intitulada Trajetórias de Carreira de Mulheres Cientistas da Fiocruz. Né, aqui, então, nós teremos 3 pesquisadoras que vão contar para a gente um pouco dessa trajetória, iniciando por doutora Camila, que eu vou ter o prazer de apresentar, e seguida de Cecília Favalli, que vai ser apresentada pela amiga contemporânea Natália Tavares, e Débora Fraga, que vai ser apresentada por Isadora Siqueira. Então, vou passar a Camila, então, para compartilhar a sua apresentação, enquanto eu faço a apresentação dela. Pronto. Então, para mim é um grande prazer apresentar a amiga Camila Indiani. Ela chegou antes de mim à Fiocruz, em 2002, mas eu dividi com ela, né, grande parte das transformações do IgM, ela no antigo LIP e eu no antigo LIME, mas foi tem sido uma troca de experiência muito interessante, porque a Camila ela é bem inspiradora, como vocês vão ver, né? Ela é bióloga, não vou contar tudo porque ela mesma vai contar, mas só pinceladas de que ela é bióloga, ela fez o doutorado na USP, né? Ela é docente permanente dos programas de pós-graduação de patologia humana, do qual tenho o prazer de tê-la como coordenadora, o qual ela contribui enormemente com a formação de recursos humanos. Também ela é docente permanente no outro programa da UFBA, de Ciências da Saúde, né? E, como eu mencionei, então, ela formou muita gente como iniciação científica e alunos de pós-graduação, pós-docs, e na sua carreira, não é, que ela vai contar para a gente em detalhes, ela atua na linha de pesquisa que tem como tema a interação, leishmania, hospedeiro vetor, e ela tem uma trajetória também de todo esse reconhecimento da contribuição científica dela, e ela, desde 2011, foi indicada como membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências. Em 2017, ela foi indicada como membro júnior da Academia de Ciências da Bahia, e tivemos o prazer também de tê-la na primeira gestão de doutora Marilda como vice-diretora de pesquisa, né, no quadriênio 2017-2021, e coordenadora também adjunta da área de Ciências Biológicas 3, o que nos ajudou muito na pós-graduação. E, além dessa parceria na ciência, também, dados que não estão no Lattes, ela é uma corredora fantástica, né? Ela participa do podcast da SBI, da Sociedade Brasileira de Imunologia, que é um podcast que vocês têm que assistir, são muito interessantes. E é um prazer receber Camila, e a palavra é sua. Obrigada, Valéria, obrigada a todas as organizadoras desse evento. Fico muito feliz de estar aqui, de poder falar sobre a minha vida. Primeira vez que eu falo sobre a minha vida sem ser num memorial de concurso, então interessante fazer essa apresentação assim, para as jovens, para as maduras, e, enfim, e conversar um pouco aqui com vocês sobre o que eu fiz, as escolhas que eu fiz, etc. Então, eu fiz uma apresentação bem informal, para contar um pouco no tempo que eu tenho, e a gente pode conversar depois mais um pouco. Eu queria já, de antemão, parabenizar vocês pela organização do evento. Fico muito, realmente, feliz da gente poder falar sobre esses assuntos relacionados às mulheres nessa carreira, né? Então, bom, eu sou bióloga, né? Sou formada em Ciências Biológicas, em bacharel, e tudo isso começou porque quando eu
estava no ensino médio, meus pais foram fazer pós-doutorado na Inglaterra, e aí carregaram eu e meu irmão juntos, obviamente, né? Nós não podíamos ficar morando aqui no Brasil e eles lá na Inglaterra, então eles levaram os 2 filhos e nós fomos lá para a escola. E na escola, então, no ensino médio lá, né, no ensino fundamental, eu tive um professor de biologia que era muito entusiasmado, muito, muito, assim. E uma coisa que me chamou muito a atenção do ensino lá, isso em 1988, é que a gente tinha as aulas dentro do laboratório, era um laboratório de biologia, né, com bancadas, com microscópios, enfim, com equipamentos de biologia, e a gente tinha as aulas no laboratório, e as aulas eram basicamente, a gente fazia experimentos, a gente escrevia relatórios, a gente fazia uma série de coisas, que eu acho que é, na verdade, o ensino que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, mas isso já era como era ensinado lá naquela época. E aquilo me fascinou, aquilo de fazer experiências, escrever relatórios, as coisas davam certo, as coisas davam errado, a gente discutia, isso era nas aulas de biologia e de química, e aquilo me fascinou completamente, e eu voltei para o Brasil, então, para fazer o 3º ano do ensino médio, já disposta e decidida a fazer biologia, ciências biológicas, era o que eu queria fazer, era o que eu estava decidida a fazer. Eu não tinha ideia sobre carreira, sobre futuro, eu queria estudar biologia. E eu gostava dos experimentos, eu não achava fascinante a botânica, a zoologia, eu gostava de fazer experimentos. Foi isso que me chamou a atenção completamente e foi aí que eu me decidi. Eu também não pensei na época em fazer medicina, nada disso, nunca tive afinidade por pacientes, por corpo humano, coisas desse tipo. Eu acho que agora eu gosto bem mais disso, mas assim, eu queria fazer biologia. E na época eu nasci em São Paulo, mas eu mudei para o Rio de Janeiro bem pequena, meus pais mudaram para o Rio de Janeiro, eu era bem pequena, por isso que eu falo com esse sotaque meio misturado. Então, eu estudei no Colégio de Aplicação da UFRJ e eu voltei, então, no 3º ano do ensino médio para fazer o vestibular para Ciências Biológicas, mas eu também queria sair do Rio de Janeiro, eu queria sair de casa, eu queria fazer outras coisas, eu pus na minha cabeça que eu ia fazer faculdade fora. Meus pais estudaram na USP, então isso era um estímulo também deles, de falar, não, faz faculdade lá, vai ser bom para você vai gostar, etc. Então, eu mudei para São Paulo para fazer ciências biológicas na Universidade de São Paulo. Então, isso foi minha primeira mudança, assim, digamos assim, de sair de casa, né, da casa dos pais. Aí eu entrei na faculdade, ciências biológicas, e o primeiro ano da graduação é botânica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coisas assim muito básicas, e eu me perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer nesse curso? Eu não gosto de nada disso, eu não gosto de nada disso, mas vou ficando. E no 2º ano a gente começou a ter as disciplinas de zoologia, e era zoologia dos invertebrados, invertebrados 1 e depois invertebrados 2. E quando chegou na disciplina de zoologia dos invertebrados 2, isso era o 2º ano da faculdade, a gente foi apresentado aos parasitas, aos protozoários parasitas. E aí minha vida mudou de novo. Então, eu conheci a leishmania, eu conheci o plasmódio, e eu achei aquilo fantástico. E a disciplina era voltada para zoologia, não falava de doença, falava de zoologia desses parasitas, né? O que eles eram, ciclo de vida, etc. Mas eu achei aquilo fascinante, eu fui estudar um pouco mais sobre as doenças, e aí comecei a gostar mais e mais. E nessa mesma época, eu comecei a procurar um estágio de iniciação científica. Isso tudo porque meu pai é uma figura muito importante nisso tudo, falando para mim, você já começou a fazer estágio? Você já começou a fazer estágio? Então, ele lá do Rio de Janeiro me perguntando em São Paulo se eu já tinha começado a fazer estágio. E eu estava na faculdade, eu queria curtir, eu queria ir nas festas, eu queria... Né, não estava pensando em carreira, estágio, vida, nada disso. Eu estava pensando em aproveitar a minha juventude. Mas eu levei, né, a sério, né, os conselhos dele e fui procurar um estágio. E eu tinha amigos no Instituto de Ciências Biomédicas. Então, o curso de Ciências Biológicas na USP ele é dado no Instituto de Biociências. E o Ciências Biomédicas é um outro instituto do lado, adjacente, onde tinham vários laboratórios de pesquisa, o departamento de parasitologia, os departamentos de microbiologia, imunologia, tudo isso. E eu tinha amigos da faculdade que estavam fazendo mestrado lá, e eu falei, poxa, eu estou procurando um estágio de iniciação científica e eu queria trabalhar, né, fazer alguma coisa nessa área de parasitas, etc. E aí um amigo me apresentou uma professora que tinha acabado de chegar de um pós-doc no Japão, a doutora Célia Garcia, que hoje é professora do Instituto de Química da USP, e ela estava recrutando alunos.
E aí eu fui fazer o estágio de iniciação científica com ela para estudar proteínas exportadas pelo Plasmodium na fase eritrocítica, no modelo de malária de roedores de Plasmodium chabaldi. E era biologia celular, eram coisas muito complexas. A minha faculdade, a graduação que a gente teve de biologia celular e molecular era muito teórica, a gente não tinha aulas práticas, basicamente. Então, no laboratório, eu meio que me descobri fazendo vários experimentos e coisas dificílimas, extração de proteínas, gradientes, mas trabalhava com material radioativo, era tudo assim muito difícil, mas muito legal também, né? E essa época a gente tinha alguns alunos no laboratório era bem pequeno, então tinha eu, aluna de iniciação científica, tinha uma aluna de mestrado, um aluno de doutorado, e era a gente. Mas já era um espaço de muito aprendizado, camaradagem, né? Os mentores mais velhos, né? Os alunos de mestrado, doutorado, sempre tomando conta, sempre ajudando, sempre se envolvendo comigo em iniciação científica, e meus orientadores também. Então, eu fui cursando a iniciação científica com bolsa da FAPESP na época, fiz 1 ano, 2, aí me formei e falei, bom, vou fazer a pós-graduação, né? Eu gostei disso, quero continuar, quero fazer a pós-graduação, quero fazer o mestrado e ver o que é que dá. E aí eu entrei no mestrado, então, não com a minha orientadora de iniciação científica, com a Célia, eu decidi mudar para o laboratório desse pesquisador aqui, chamado Hernando Del Portillo, um colombiano, que trabalhava com biologia molecular. E aí eu gostei muito disso. Eu queria fazer biologia molecular, eu queria aprender essas coisas de biologia molecular, clonagem, expressão gênica, eu queria fazer tudo isso. E na época ele tinha um projeto para estudar a imunogenicidade de uma proteína do plasmódio, a MSP1, expressando essa proteína em vacinas de DNA, plasmídios de DNA, que a gente depois ia imunizar camundongos e ver a resposta imune, etc. Isso era mais ou menos nos anos 1995, 96, por aí, vacinas de DNA estavam num boom, assim, né? Na moda, digamos assim. E aí eu entrei no laboratório do Hernando, e essa daqui é a Carmen, que era uma pós-doc e que ficou como uma co-orientadora minha, eu e o Hernando, a Carmen, o Hernando, e o laboratório de biologia molecular, e eu fazendo essas vacinas de DNA e basicamente assim, fazer as vacinas, clonar, expressar tudo isso, eles sabiam. A parte da imunologia, eles não sabiam, porque eles não faziam lá. E aí entrou uma outra figura na minha vida, que foi o Maurício Rodrigues, da Unifesp, falecido, infelizmente, mas que foi quem começou a me ensinar a parte de imunologia, de avaliação da resposta imune moral, celular, e eu comecei a aprender um pouco essas coisas com ele, no laboratório dele, lá na Escola Paulista de Medicina. Então eu saía do Butantã, onde é a USP, ia para a Escola Paulista, na Vila Mariana, e ficava nesse trânsito, levando o camundongo para lá, trazendo o camundongo para cá, para a gente fazer os experimentos todos. E nessa época também apareceu uma oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, porque o Hernando tinha uma colaboração com o pessoal de Nova York, e ele falou, Camila, vamos tentar, né? Você vai para lá, porque lá eles trabalham com adenovírus recombinante. Então, isso também estava numa época que estava se falando de fazer vacinas de adenovírus recombinante, igual a gente tomou agora da AstraZeneca, né? A Shadox, mas naquela época a gente estava falando de fazer um adenovírus que expressava essa proteína MSP1 do plasmódio, e tinha essa colaboração do Hernando com o pessoal lá de Nova York, e falaram, bom, vamos ver se você vai para lá para aprender a fazer isso, essa tecnologia nova, etc., e pode ser muito mais eficiente do que imunizar com plasmídio de DNA. Só que eu estava no mestrado, isso era um doutorado sanduíche, então a proposta foi fazer uma qualificação para o doutorado, e se eu fosse aprovada nessa qualificação, eu poderia entrar no doutorado e pleitear a bolsa de doutorado sanduíche. Então, eu fiz essa qualificação, depois de mais ou menos 1 ano e meio no mestrado, a banca me aprovou, eu me matriculei no doutorado, e um tempo depois eu pedi uma bolsa de doutorado sanduíche para CAPES, para ir para Nova York para fazer o doutorado sanduíche. E aqui uma pausa para dizer a minha primeira participação em congresso, ainda na iniciação científica, isso aqui no Hotel Glória, lá em Caxambu. Então, para quem já foi no congresso da Sociedade Brasileira de Protozoologia, esse aqui é o salão onde a gente faz as refeições desse Hotel Glória.
E eu queria já chamar a atenção aqui para vocês de várias mulheres, então, que eram as minhas contemporâneas do mestrado e depois do doutorado. Então, e aqui eu fiz questão de colocar o destino delas, né? Onde elas são professoras ou doutoras ou pesquisadoras hoje, para dizer que eu fui muito feliz, então, desde de pequena, digamos assim, desde jovem, de já conviver com mulheres tão inteligentes, batalhadoras e trabalhadoras, desde aquela época, e eu sempre tentei me cercar dessas pessoas todas na minha trajetória. Bem, então eu cheguei lá em Nova York para fazer esse doutorado sanduíche no laboratório do Fidel Zavala, e esse era o departamento chefiado, o departamento de parasitologia molecular, chefiado pela doutora Ruth Nussenzweig, na época, na Universidade de Nova York, situado em Nova York, em Manhattan. Então, a doutora Ruth era chefe do departamento onde eu estava, e o Vitor, né, era professor no outro departamento que a gente também interagia bastante. Então, minha primeira revelação foi encontrar os dois, conhecer os dois na época, né? A doutora Ruth é falecida, o doutor Vitor é vivo ainda, mas revelações, porque foram as pessoas que começaram a trilhar esse caminho da vacina para a malária, agora que foi aprovada recentemente. Então, essa vacina que existe hoje começou a ser trilhada, então, por esses dois pesquisadores radicados nos Estados Unidos. Então, eu fui para o laboratório do Fidel Zavala, e tinha esse outro pesquisador, o Mori Tsuji, japonês, que trabalhava com o Fidel Zavala. O Fidel Zavala, assim que eu cheguei lá, ele foi para um sabático no Japão, e o Moria assumiu ali a minha orientação e a orientação dos outros estudantes e pós-docs que estavam trabalhando com o Fidel também na época. Então, essa minha bolsa foi financiada pela CAPES, então, reiterando, né, a importância dela como agência financiadora de aperfeiçoamento de pessoal. E nessa época, então, no doutorado, foi minha segunda saída, assim, digamos assim, que eu fiquei bem impactada, né, de morar no exterior. Eu já tinha viajado para o exterior, falo bem inglês, falava bem inglês, então isso não eram problemas para mim, mas eu estava no outro laboratório, né? Eu não conhecia ninguém, eu tinha que aprender as técnicas, eu tinha que aprender tudo novo, né? O jeito que as pessoas trabalham, os horários que as pessoas trabalham, como tudo funciona, né? E isso para mim foi muito rico mesmo. Então, o meu projeto de pesquisa que eu fui fazer do adenovírus recombinante, ele demorou muito para engatar, as coisas não funcionavam muito, foi difícil fazer os experimentos funcionarem, mas eu comecei a trabalhar em outro projeto que rendeu muito. E nessa época também, então, eu convivi muito com colegas. Eu era aluna de doutorado aqui no Brasil, esse aqui é o Eric, aluno de doutorado na época lá também, essa aqui é a Meg, aluna de doutorado também, e essa aqui era a nossa mentora, a Glória, que era espanhola, estava fazendo pós-doc lá no laboratório, e, enfim, ela que meio supervisionava a gente, além do Moria. Então, essa vivência no exterior durante esse ano e meio que eu fiquei lá foi muito rica, assim, foi muito rica porque foi minha formação, mas também foi uma experiência assim, de solução de problemas, de conviver com o difícil, conviver com o longe da família, sozinha, fazer amizades, conhecer os lugares, enfim, era tudo novo na ciência e na minha vida, mas assim, foi absolutamente espetacular e assim, além da cidade, né, para quem já foi a Nova York, realmente uma cidade muito rica culturalmente, então muitas coisas para fazer, além do mestrado e do doutorado, além dos experimentos do doutorado. Então, isso assim, eu voltei para o Brasil, defendi minha tese, com o trabalho que eu tinha, com os experimentos que eu consegui fazer, a gente publicou um trabalho, um outro projeto que eu participei também, rendeu um outro paper, também foi muito legal, então eu consegui aprender muita coisa assim, do outro projeto que eu participei, além do meu mesmo de doutorado. Voltei para o Brasil, defendi meu doutorado em agosto do ano 2000. Em agosto, eu também já estava decidida a sair de São Paulo, a sair da USP. Eu estava um pouco assim cansada de universidade. Eu queria ver um instituto de pesquisa, eu queria ir para um lugar onde se fizesse outra coisa, ou se fizesse só pesquisa e não tivesse ensino. Eu não sei porque eu pensava isso, mas eu tinha essa fissura de ir para um instituto de pesquisa. Acho que muito também porque meus colegas estavam falando muito disso, etc. E aí, na época, eu era casada e tinha o meu marido estava morando aqui em Salvador já, e aí ele falou, eu pensei, né, poxa, eu vou para Salvador, para Fiocruz, Salvador, né, lá tem Fiocruz, eu já conheci algumas pessoas da Fiocruz dos congressos que eu tinha ido na iniciação científica e no mestrado,
doutorado, enfim, eu falei, vou para Salvador. Então, eu fiz uma entrevista aqui, eu escrevi para a doutora Aldina Barral, me apresentei, né, e falei, olha, eu terminei o doutorado, eu tenho experiência nisso, e eu queria fazer o pós-doutorado aí, queria saber se vocês têm interesse, né, se tem uma oportunidade. E ela me falou, vem para cá, apresenta um seminário para a gente, fala do seu trabalho, a gente conversa um pouco, e aí a gente vê as possibilidades. Então, eu vim para Salvador em julho, antes da minha defesa até, eu acho, não lembro direito, apresentei um seminário sobre a minha defesa, não, vim depois da minha defesa, apresentei o seminário, a gente conversou bastante, conheci o laboratório, conheci a Fiocruz, fiquei encantada com a Fiocruz, falei, gente, esse lugar é fantástico, que prédio lindo, que lugar lindo, que tudo lindo. Eu nem conhecia Salvador direito, eu tinha vindo aqui uma vez, enfim, mas eu achei Fiocruz excepcional, eu falei, eu quero vir, eu vou. Então, eu vim para a Fiocruz, e aí comecei a trabalhar com a Aldina e com o Barral, no laboratório deles, e aqui entrou uma figura importantíssima na minha vida, que foi a doutora Cláudia Brodsky, que foi a minha segunda mentora, digamos assim, depois da Glória, lá nos Estados Unidos, foi a Cláudia. Então, a Cláudia me acolheu, me recebeu, e a gente começou a trabalhar juntas e fazer milhares de coisas juntas, né? Eu tinha alguma experiência em imunologia, eu tinha noções, assim, um pouco, mas a Cláudia é imunologista de formação, então a gente começou a trabalhar muito junto, a fazer muitas coisas, né? Com a Aldine e com o Barral. E aí começou a minha vida de escrever projeto, de ter alunos, de começar a orientar e etc. E começou a minha vida também de fazer as novas amizades, né? Com a Valéria, que como a gente já conhece, o Jorge. Então foram as pessoas com quem eu fui me inserindo, assim, me adequando, além de outras pessoas que eu não trouxe aqui fotos, mas as pessoas que eu fui basicamente me aproximando e falando, bom, é com essas pessoas que eu quero trabalhar. Então, essa mudança para Salvador foi uma mudança muito importante, muito grande, de sair de um estado completamente diferente que é São Paulo, vir para Salvador e começar essa vida na carreira, né? Na carreira, e o que é que eu tenho que fazer para ser cientista, como é que o cientista vive, o que é que ele faz, como é que ele sobrevive, né? E aí agora eu vou mostrar 2 slides que são as coisas que eu percebo disso, né, já caminhando para o final dessa apresentação. E o que é essa carreira de cientista para mim, né? Como é que eu vejo essa carreira? Orientar alunos e alunas, que é manejar expectativas o tempo inteiro, as minhas expectativas como orientadora, as expectativas deles e delas como alunos, onde eles querem chegar, o que eles querem fazer, entender os tempos de cada aluno é cada aluna é uma, o tempo de cada um, a ambição de cada uma, entender isso. E quanto mais experiência a gente tem nesse ramo, mais a gente percebe onde cada um quer ir, para onde cada um quer ir e como quer chegar lá. Então, é sempre manejando essas expectativas. É estudar muito, ler, escrever, reescrever, pedir para alguém ler, parar, guardar aquilo na gaveta, pegar de novo depois. Então, tem que gostar muito disso, porque só a gente lendo a gente consegue ter ideias. E o que eu senti muita falta durante os meus anos de gestão foi a falta de tempo para ler e para estudar. Eu não tinha tempo, eu não conseguia ter tempo. Então, isso é fundamental. Conhecer pessoas, né? Participar dos eventos, perguntar, se apresentar, interagir. Hoje em dia a gente tem as redes sociais que a gente pode interagir virtualmente, mas estar junto o tempo todo, né? Sou Camila, sou do Brasil, trabalho nisso, não sei o quê, é fazer pergunta, é se expor. E se expor é ser vulnerável, é ouvir julgamentos, não ouvir julgamentos, é ser julgado, não ser julgado, não importa, mas é se expor. E para se expor a gente tem que ter coragem. E a gente tem coragem quando a gente se apresenta vulnerável. Então, eu acho que isso assim é fundamental, realmente, para a gente avançar na carreira, né? Sem perguntar, a gente não vai muito longe. E se envolver com a instituição, eu acho que a Fiocruz, assim, ela me trouxe isso, um envolvimento muito grande, assim, eu entro para trabalhar, eu presto atenção em tudo, eu fico olhando tudo, o que é que eu quero fazer, o que é que eu não quero fazer, quem me conhece sabe que eu reclamo da caixa que está no corredor, eu reclamo do que está quebrado, eu reclamo da planta que não está bonita, enfim, e o meu envolvimento, assim, é de tudo, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas o meu envolvimento, assim, é profundo, e eu acho que isso é muito importante se a gente quer realmente ir para frente, se envolver com os cursos de pós-graduação, com a administração, com a pesquisa, a execução da pesquisa, com absolutamente tudo.
E eu acho também que, assim, essa carreira, a gente, meninas, mulheres, precisamos muito de encontrar role models, e role models eu não sei nem, não saberia como traduzir exatamente, mas pessoas em quem a gente se espelhar. Então, eu falei aqui de exemplos, né? Acho que meu orientador, o Hernando, foi um role model para mim, uma orientação talvez um pouco enérgica demais, ele era muito bravo, muito exigente, mas, enfim, foi um aprendizado. Mas a própria Glória, depois nos Estados Unidos, o Moria, que era japonês, de outra cultura, um comportamento completamente diferente, a Cláudia, então, a Aldina, foram pessoas que foram entrando na minha vida e de quem eu fui pegando coisas e apreciando, enfim, pensando, né, que exemplo de pessoa eu quero ser, que orientadora eu quero ser, que pesquisadora eu quero ser, meus colaboradores depois ao longo da vida também. Então, acho que é a gente procurar muito isso e a gente ter assim, essas referências de onde a gente quer chegar e quem a gente quer ser nessa carreira. E eu acho assim, a gente nunca pode parar de querer ver, ler e conhecer. Né? Então, eu acho que isso é fundamental e a gente realmente precisa abrir nossa cabeça o tempo todo. A gente pode fazer experimento 50 vezes, ler paper 50 vezes, mas a nossa vida não pode ser só fazer experimento e ler paper. A gente tem que estar atento ao mundo, né? O que está acontecendo fora daqui. E isso é essencial. E aí eu trouxe aqui uma referência para mim recente, que eu acompanhei, né, a trajetória da Tamara Klink. Ela saiu nesse barco de 3 metros lá da Noruega, atravessou o Oceano Atlântico e chegou em Recife segunda-feira passada. Então, eu acho que ela é um exemplo, assim, uma referência de pessoa que realmente exemplifica isso, né, da mulher destemida que vai atrás e que faz o que ela realmente quiser. A Tamara tem 24 anos e ela fez essa jornada absolutamente sozinha. Então, acho que, para mim, esse foi um exemplo, assim, uma referência recente de absolutamente fantástico de que a mulher pode fazer o que ela quiser. Então, encerro aqui agradecendo meus alunos e alunas ao longo do tempo. Acho que sem eles e elas eu realmente não teria chegado aqui. Eles que fazem absolutamente tudo. Meus mentores, eu já fui agradecendo ao longo dessa apresentação, as agências financiadoras também, que acreditaram nas ideias e nos projetos, etc. E agradeço, então, também vocês pela audiência e pela oportunidade de falar aqui um pouco sobre a minha vida. Obrigada. Nossa, Camila, que maravilhoso. Muito legal, né? Você faz um túnel no tempo de relembrar todo esse tempo, aquela mesa da SBTV, foi tudo. Estou muito feliz. Eu acho que, se não tiver, não, tem vários aqui comentários de parabéns, muito boa palestra, obrigada pelas dicas. Um slide seu, o penúltimo, acho que ele devia ser acho que até o Igor escreveu, devia ser nosso lema, assim, né, de cabeceira. Mas eu acho que a gente poderia passar para as outras e fazer uma discussão geral no final. Você Sim, tem com certeza. para ficar, né? Então, Acho melhor. ótimo. Então, passa a palavra então para a Nath, que vai apresentar a Cecília. Só queria antes dar os parabéns à Camila. Parabéns, viu, Camila? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom. Queria parabenizar também, Camila. Oi, boa tarde. Eu estou aqui como Pablo. Eu estou sem computador, então tirei o marido aqui do trabalho dele para usar o computador dele. Estou aqui meio gamer, meio Madonna, enfim, estou tentando entender aqui como é que funciona o computador dele. Mas que lindo, Camila, ver sua história. Eu acho que o que você falou, né, é importante de ter esses role models, né, essas mulheres e histórias que sirvam de inspiração. Então, é realmente muito bonito ver toda a sua trajetória. E para mim é um prazer estar aqui apresentando Cecília. Eu sou muito suspeita para falar de Cecília. E antes eu queria só falar uma coisinha. Eu queria parabenizar também todo mundo que está envolvido no evento, em estando de licença maternidade. Infelizmente, eu não consegui participar o quanto eu gostaria, me envolver o quanto eu gostaria da preparação do evento, e eu sei o quanto isso foi envolver a dedicação de todo mundo, e é um prazer, então, para mim, estar aqui apresentando Cecília, que, então, tem, como a Valéria já falou, a gente tem uma história de amizade muito longa. Eu também eu sou bióloga, assim como Camila, mas fiz aqui na UFBA,
E queria só comentar também, assim, não é para falar da minha trajetória, mas acho que Camila comentou uma coisa importante da formação dela, enquanto ainda na graduação, né, das crises que a gente vive. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que esse curso, né, essa coisa da botânica, eu passei por essa mesma crise também, e no meio do curso eu falei, vou largar isso, vou fazer comunicação, fazer outra coisa. E tinha muita gente lá no Instituto de Biologia que fazia também iniciação científica na Fiocruz. E eu não entendia, eu falava, gente, o que vocês estão fazendo na Fiocruz, trabalhando com essas coisas pequenas, com célula, com parasita, eu achava aquilo muito abstrato, assim. Até que um dia, Ana Paula, que era minha contemporânea, falou, olha, tem uma vaga lá, na época era o LIP, ela falou, Camila e Cláudia estão recrutando alunos e tal, vai lá, ela insistiu um pouco, eu falei, vou lá ver, né? Vai que vou conhecer esse ambiente, vou conhecer essas linhas de pesquisa, e tive essa mesma sensação assim de encantamento quando conheci a Fiocruz. Quando eu vi o que era a Fiocruz, o prédio, as pessoas, eu falei, nossa, que incrível, é aqui que eu quero estar, e realmente tudo mudou na minha vida, assim, né? Eu não saí mais da Fiocruz. Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode deixar aqui é ficar atento às oportunidades, né? Você nunca sabe o que vai aparecer na sua frente. E foi, então, na iniciação científica que eu conheci Cecília. Ela estava fazendo doutorado no LIP, e foi minha co-orientadora. Minha orientadora foi Cláudia, como a Camila também comentou aqui, então Cláudia fez parte também da minha vida inteira, e Cecília como co-orientadora. Então eu vou também dar um pouquinho só do spoiler de Cecília. Cecília, se não me engano, nasceu no Rio, né, Cecília? Ela está por aí, só me Sim, eu estou confirma. aqui, sim, eu nasci no Rio. Isso, mas Cecília fez farmácia em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, e aí veio para Salvador fazer mestrado. Então, no doutorado, eu conheci Cecília, e aí ela vai contar um pouquinho também da história dela, que eu tive um prazer de acompanhar, acompanho até hoje. Cecília já trouxe 2 alunas dela, ela está atualmente na UNB, é professora da UNB, e já vieram 2 alunas de Cecília para cá, para o laboratório, e tem feito um trabalho também de formação de recursos humanos fantástico, né? Então, Cecília, eu queria muito que esse encontro fosse presencial, queria muito te ver pessoalmente, tem muito tempo que a gente não se vê, né? Mas a gente continua por aqui, né, compartilhando vivências, como Valéria também comentou, coisas que a Globo não mostra, né? Mabel, inclusive, está aqui aos berros, desculpa se vocês estiverem ouvindo, ela está bem nos 3 meses, e tá uma fase que não está fácil, mas a Cecília bem sabe o que tem acontecido aqui ultimamente. Então, por favor, Cecília, a gente quer muito ver também a sua trajetória, seja muito bem-vinda, e eu tenho certeza que vai ser lindo ouvir o que você tem para dizer e contar a sua história. Oi, você está me vendo, gente? Eu estou aqui testando ainda meus... Oi, gente, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Primeiro, eu queria agradecer muito, muito a oportunidade. Eu fiquei assim, Valéria escreveu... Eu quase tive Nossa, fiquei super emocionada, assim, é uma honra estar no meio desse grupo. Queria parabenizar pela organização. E vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vocês preferem... Bom, vou tentar um PowerPoint, tá, gente? Tá a maior chuva aqui em Brasília, tem uma tempestade, qualquer coisa, vocês, por favor, me mandem mensagens no WhatsApp, se acontecer alguma coisa. Deixa eu botar aqui, vamos ver, apresentação. Se der problema no PowerPoint, eu posso mudar. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, tudo certinho, tudo ótimo. Sim. Tá. Então, eu vou tentar controlar aqui o meu tempo, gente, eu falo demais, qualquer coisa, vocês, por favor, me cortem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, dessas decisões, né, desses momentos de decisão que eu acho que são muito importantes, né? Como a Natália já adiantou, atualmente estou na Universidade de Brasília. Vou contar para vocês como que eu cheguei aqui, eu nunca pensei que eu ia chegar aqui, vamos ver. E é justamente isso de oportunidades que a gente tem que ir tentando. Aqui realmente fica confuso, né, gente? Então, eu vou explicar que, Natália, eu realmente nasci no Rio de Janeiro, meus pais se mudaram. Minha mãe é cearense, meu pai é paulista, meu pai trabalhava no Rio. Com 2 anos eu fui para o Ceará, né? Então, assim, Fortaleza formou meu caráter, meu sotaque é todo misturado. Eu terminei a graduação que eu fiz em farmácia, vou contar um pouquinho para vocês. Depois fui para Salvador, tive o prazer de ter a formação no Centro de Pesquisa do Gonçalo Muniz, na Fiocruz, mesmo encantamento de todo mundo. Foi bom ouvir a Camila, porque eu também tinha essa ideia de sair de Fortaleza quando acabei a graduação, não queria mais ficar ali, eu tinha que ir embora, eu tinha que fazer outra coisa, e achei isso muito interessante. E aí eu acabei chegando aqui, né? Estou na Universidade de Brasília para contar para vocês como que as coisas aconteceram.
Bom, essa questão da decisão de carreira, né, para mim, na verdade, aconteceu muito cedo. Eu sempre gostei de estudar, né, sempre tem jeito, eu sou nerd de nascimento. Eu gostava de muita coisa na escola, né, o que eu mais gostava era português, redação, ciências e inglês. Eu gostava muito de ciências. E aí eu fui por esse caminho, né? Então, naqueles exames de aptidão que a gente tinha no pré-vestibular, deixa eu pegar aqui meu pointer, todos os meus exames de aptidão no pré-vestibular davam para a área de ciências humanas. Eu não me conformava com aquilo, eu não conseguia entender o que era aquilo que estava acontecendo. Sempre, sempre. E eu fiquei numa crise. Eu falei, mas gente, eu não gosto de humanas. Será que eu gosto de humanas? O que eu faço? E aí isso se refletiu nos meus vestibulares simulados para letras, nutrição, engenharia de alimentos e química. Então eu estava nem um pouco decidida. E o vestibular, quando eu fui me inscrever, eu descobri que tinha uma coisa que chamava farmácia, que misturava um tanto bom de química com um tanto bom de biologia e com a parte de corpo humano, que eu gostava, diferente da Camila, né? Eu gostava, mas nunca pensei em medicina ou algo do tipo, né? E aí eu fiz o vestibular para farmácia na UFC e eu entrei com 17 anos, que é uma coisa que a gente tem que pensar. Você tem que decidir a sua carreira com 17 anos. Eu tinha um viés, né? Porque eu gostava isso aqui com uma lupa, que eu lembro que meus pais me deram uma lupa, eu era muito pequena. Eu amava aquela lupa, eu andava por todo o campo com aquela lupa. E eu ganhei de presente todos meu primeiro laboratório, meu segundo laboratório, alquimia. Então, sempre gostei e dava aula para minha irmã nas férias. Então, eu tenho um viés, realmente. Então, eu entrei na universidade. Então, aqui é um pouquinho do meu histórico, né? Eu fiz a graduação em farmácia com habilitação em análises clínicas na Federal do Ceará. Daí migrei para a Fiocruz, né, onde eu fiz o mestrado em patologia experimental, entrei no antigo LIP, e no LIP eu fiquei, na verdade é 2000, aqui tá errado, gente, é 2000, eu cheguei em 2000, porque antes do mestrado eu tive um ano de apoio técnico com Cláudia, essa vocês vão ouvir e vão gostar. Cláudia também é um divisor de águas na minha vida. E eu fiquei lá até 2007, então foram 8 anos de CPQGM, né, do antigo LIP, com Camila também, né, então foi muito legal ouvir Camila falar. As oportunidades da graduação, que eu acho super importante a gente destacar o que a iniciação científica faz de diferente na nossa vida, né? Então, eu tinha muito a consciência de que eu queria ser professora, eu tinha que ter um currículo, e eu tinha que ter estágio de iniciação científica, que eu entrei no primeiro semestre da faculdade, né? Então, eu entrei no departamento de biologia molecular, e a professora deu um projetinho que tinha meio que a cara de quem queria fazer farmácia e análises clínicas. Eu fiz os parâmetros bioquímicos e hematológicos das colônias dos animais do biotério, né? E daqui saiu meu primeiro pôster, que eu apresentei em 95, e comecei daí, não parei mais, né? Depois eu queria conhecer coisas novas, saí da iniciação científica da bioquímica, que eu não queria mais fazer eu não queria mais tanto trabalhar com animal, eu tinha minhas restrições com animal, gente, são os trovões, se vocês tiverem ouvido. E aí eu mudei para o laboratório de microbiologia, no departamento de análises clínicas, onde eu tive muitos anos de PIBIC até eu me formar, né? Tiveram vários projetos da micro, a gente colaborava em vários projetos com os alunos, a gente trabalhava em conjunto, colaborávamos com a parasitologia, então comecei a ter contato com a parasitologia aqui, né, com o pessoal que trabalhava com esquistossomose. Isso rendeu muitas apresentações, né, de PIBIC, de encontros, comecei a ir para os congressos, isso em 96, 97, de micro e parasito, tem alguns aqui. Quando eu concluí, para concluir eu tinha que ter uma monografia, e eu fiz um estágio na microbiologia clínica do Hospital Geral de Fortaleza. Na verdade, eu acabei sendo contratada temporariamente lá, fui fazer o estágio, acabei ficando um ano, e acabei publicando, então, a minha monografia de conclusão de curso, né, que era bem microbiologia clínica. E aí, aquele onde que eu vou, agora, depois disso. E aí entra uma pessoa importantíssima, outra mulher, né, incrível, que faz parte da minha vida desde a escola, Clarissa Teixeira, que é da Fiocruz Ceará, que vários de vocês conhecem, e ela tinha feito, a gente fazia o PIBIC na bioquímica, e ela trabalhava com lectinas. Ela falou, eu vou para Salvador fazer um mestrado para caracterizar essas lectinas a parte imunológica, com o professor Barral. Aí começa a Fiocruz, como é que é esse negócio? Eu vou também, né? Também quero. Vamos, então, vamos fazer a seleção. Então, aqui, gente, o processo, é uma foto do dia do processo seletivo, em novembro de 99, é foto da foto, como vocês estão vendo aí, Clarissa, né? E aqui eu estou com Jânia, em 2001, no LIME, no antigo LIME. Então, são pessoas que marcaram minha vida, pessoas incríveis, essas duas. Sim, tem várias pessoas, mas eu tinha que mostrar as duas.
E claro que eu cheguei lá e fiquei meio perdida, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Outra informação importante, eu levei bomba em 2 processos seletivos, porque eu estava muito nervosa nas entrevistas, então eu não passei de primeira vez, e isso não quer dizer nada, tá? Para quem está passando por isso. Então, no primeiro ano, eu fiquei como apoio técnico de nível superior com Cláudia, né? Então, Cláudia estava voltando do pós-doc, era só eu e Cláudia, né? A gente fazia... Eu comecei a aprender do nada, assim, do zero a imunologia do laboratório. Eu era da micro, eu não sabia nada de imuno, zero, não entendia nada do que era falado na sessão do laboratório. E eu tive que estudar muito, e, assim, Cláudia foi um divisor de águas na minha formação científica, pessoal, assim, eu devo muito a ela, a minha referência, né? E aí, assim, eu entrei, fiquei um ano, lembro dela olhando para mim, você fez imuno? Deixa eu ver sua nota no histórico. Aí, graças a Deus, tinha nota boa, acabei ficando. Finalmente entrei no mestrado em algum momento, pessoas super importantes aqui, né? Aqui o pessoal do Antigo LIP, aquela data lá atrás que acusa o ano, né? Tive a sorte de ter essa moça aqui que chegou para ser PIBIC. E quando ela chegou, eu falei assim para Cláudia, Cláudia, não deixa ela embora nunca. Segura essa menina, tá vendo? Ela me ouviu. São pessoas incríveis, assim, a gente fez, assim, a minha vida mudou totalmente depois que eu passei por esse centro, fiquei um ano como apoio técnico, fiquei no mestrado e no doutorado, no mesmo laboratório, né? E esse mestrado, então, aqui, eu fiquei esse primeiro ano, eu aprendi muita técnica nesse primeiro ano, foi importantíssimo, porque eu era zero do laboratório de imunologia, né? Não sabia nada, né? Fiz o mestrado no PGPAT, já comecei a trabalhar com imunomodulação na leishmaniose cutânea humana e vários projetos paralelos, que a Cláudia voltou com todo o gás desse pós-doc, a gente fazia 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tive que estudar muito, tive que aprender, e eu me sentia como esses linfócitos aqui. Eu estava com medo de ser negativamente selecionada, mas eu acho que eu passei para a seleção positiva, eu sobrevivi, estou aqui até hoje, né? Então, foi um momento de muito aprendizado. A gente teve uma produção muito boa desse período, né? Camila, eu trabalhei também com Camila, a gente fez assim, eu falo assim, gente, eu não sei essa coisa molecular, eu não consigo, eu sou da imuno, mas a gente conseguiu trabalhar, a gente fez colaborações muito interessantes. Foi muito produtivo, aprendi muito, gente, assim, faria tudo de novo. O doutorado, eu acabei por uma questão de logística de seleção, eu mudei para o doutorado em imunologia, por uma simples questão de logística, porque senão eu teria que esperar mais um ano para a seleção, mas eu faria o mesmo projeto, eu continuei no mesmo laboratório, tive uma desvantagem que eu tive que fazer todas as disciplinas obrigatórias na imuno, por um lado foi difícil, por outro lado foi muito bom. Aqui eu tenho meu artigo do doutorado, que a gente, então, era um dos projetos paralelos à Cláudia, né? Acabou sendo o meu trabalho de doutorado, que a gente já tinha começado no mestrado, e essa é a minha linha de pesquisa até hoje, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter continuado. Não foi simples trazer essa linha para Brasília, ela veio e a gente continua aqui. Natália ganhou um prêmio nessa época, ela levou os nossos dados, né, para o Congresso da SBI, em 2006, né, e eu não estava nesse congresso, porque eu estava no primeiro Congresso Internacional da minha vida, do qual, para que eu pudesse participar, eu juntei toda a minha taxa de bancada da minha bolsa CNPq na época, né, e foi incrível. Eu fiquei sem dormir todos os dias desse congresso, porque eu estava vendo todas as minhas referências bibliográficas ali em pessoa, né, foi muito incrível. Eu acho que isso é uma coisa muito incrível que a pesquisa nos proporciona. Eu tenho o viés do ensino, né? Então eu sempre quis ser professora e eu tinha dificuldade que eu ficava muito nervosa, sou uma pessoa tímida, então eu tive que superar muito essa questão porque eu queria ensinar, né? E aí eu peguei um tirocínio docente com a professora Cláudia Brodsky, né? Na disciplina de imunologia, e aí eu comecei a ver como é que funcionava o negócio do ensino. Eu não esqueço, a primeira aula que eu fui com a Cláudia, como ela lidava com os alunos. Sim, eu falava, gente, eu não vou conseguir, é muito difícil esse negócio, mas vamos lá. E aí, para tentar ir adiante nessa carreira, eu falei, eu tenho que ser professor substituto, eu tenho que ter um currículo que funcione, eu não vou passar nunca num concurso, eu tenho que ser professora substituta. Eu fui, né, quando o CNPq liberou para a gente ter bolsa e poder ser professor substituto, eu fiquei 2 anos como professora substituta de processos gerais de patologia lá no ICS, na UFBA, né, e para graduação em enfermagem, nutrição e farmácia. Quando eu terminei o doutorado, eu fiquei, então, eu falei, eu tenho que esperar uma vaga de imuno, que vai aparecer um dia ou não. Daí eu fiz um concurso para o LACEN Bahia, fiquei na vigilância epidemiológica, ficou um monte de zero, desculpa. Por 2 anos, eu trabalhei com infecções virais exantemáticas, né, na rotina, mas eu não me encaixei muito aqui. Na rotina, quando a gente via um problema, eu pensava no problema, e as pessoas... Eu achava um problema, eu queria achar uma solução, então era diferente o trabalho. Eu me encaixei muito, mas eu fiquei.
continuei dando aula, porque eu precisava melhorar meu currículo, eu tinha essa ideia que eu tinha que melhorar meu currículo no ensino, né? E aí apareceu um concurso para professor adjunto de imunologia na UNB em janeiro, e eu falei assim, gente, eu não tenho pós-doc, eu acabei o doutorado um dia desses, eu nunca vou passar, né? Mas eu vou fazer como experiência, porque não tem que entregar memorial escrito, é só ir lá dar uma aula, é só ir lá fazer uma defesa oral dos seus conhecimentos. Eu vou, entrego os títulos, né? Mal não vai fazer. E aí eu acabei passando, eu fiquei muito surpresa. Na verdade, essa questão de, não sei se você fala se é destino, se é o que é, se é oportunidade, se é sorte, né? O ponto do concurso que eu tirei da gente dar aula era mecanismo de escape dos parasitas da resposta imune. Aí eu tinha que passar, né, gente? Porque senão isso é uma vergonha. E aí eu comecei o que é hoje o Laboratório de Imunologia Celular, no IB, na UNB. Né? Aqui a gente está numa foto, quando eu voltei do pós-doc, né? Eu saí para um pós-doc em 2019, 2020, voltei para a defesa desses 2 meninos, né? E foi fevereiro de 2020, logo depois o mundo fechou na pandemia. Né? Temos egressos aqui, Sara Falcão foi do laboratório, foi aluna de Camila, né? Sara está aqui em Brasília há mais de 10 anos, faz parte do laboratório, né? Como pesquisadora colaboradora. Lívia, ela também é de Salvador, e ela foi coincidência, porque, na verdade, ela passou para o meu primeiro concurso de substituto, na minha primeira licença maternidade, e aí ela ficou no laboratório, né? Então, eu acho que eu tenho uma dose muito grande de sorte na minha vida, com as pessoas que estão à minha volta. Né? Elane, Júlia e Lucas, eles estão no doutorado, né? Temos agora as alunas, essa daqui foi Bibi, que está no mestrado, Maria Clara fez seleção na medicina tropical, ela foi, Trovão, Brasília, ela foi a única aprovada na seleção, na prova. Todos os alunos foram reprovados, ela foi a única mestranda que passou, agora foi super orgulho. E temos aqui Thalita, Bibi, Samantha, que vai entrar no laboratório quando a gente voltar. De verdade é que a gente tem a Juliana, que é uma candidata ao doutorado, que está mudando de área, né? Então, vocês já devem estar percebendo que eu me cerco muito de mulheres, e é isso mesmo. Em 2014, 2016, então, essa produção esse biênio aqui teve essa produção também, né? Então, eu era casada na época, né? Então, eu tenho esses 2, Catarina e Joaquim. Eles vão fazer aniversário em dezembro, 7 e 5. A gente sabe que dificulta um pouco, sei bem o que a Natália está passando, mas vale a pena, né? Vale muito a pena por causa disso aqui, ó. A Catarina me fez um desenho, porque ela queria entender que ela estava tomando um probiótico, ela estava tomando um antibiótico. Mas, mamãe, me explica, vou explicar as bactérias, né, que causam problemas, as que são legais. Ela fez esse desenho, acho que vale muito a pena, né? Tudo vale a pena. E aí, em 2019, 2020, teve um edital aberto da FAPDF aqui para os professores cadastrados como orientadores na pós-graduação para fazer o pós-doutorado fora, né? E aí a gente encarou essa mudança. Meu marido, na época, era fã da Alemanha, vai ser bom, vamos levar as crianças. Foi incrível, então eu escolhi a Uniclinic, o grupo da Esther Constable, e claro que eu escolhi uma mulher, jamais escolheria um supervisor homem, que acompanha o trabalho dela desde sempre, ela é uma referência para mim. Eu estava nervosíssima na reunião com ela, parecia que eu estava vendo o Bonovox, né? Para mim ela assim é tudo, e ela é um amor, né? Pessoa maravilhosa, o grupo incrível, que é Colônia, para quem não conhece, os meninos carregando as lanternas de São Martim, né? Nas tradições alemãs aqui, e foi muito bom voltar para a bancada. Essa aqui foi a célula que eu tive que trabalhar, tive que fazer ela crescer, ela não crescia, e foi uma luta, mas depois cresceu, deu tudo certo. E foi muito desafiador, e com 2 crianças pequenas, por um país que eu não falava a língua, acabei aprendendo, um laboratório novo, uma cultura totalmente diferente, mas acho que tudo valeu muito a pena. E voltar para a bancada foi incrível, gente, eu adorei, foi muito bom. E aqui é o nosso link pós-Covid, a gente está voltando, né? Sobrevivemos como possível, e eu acho que vale muito a pena, gente. Acho que é muito incrível, e a gente tem que pegar as oportunidades. Eu só tenho a agradecer a todas as mulheres incríveis que passaram pela minha vida, né? Cláudia, então, divisor de águas de tudo, faria tudo de novo, assim. Eu acho que sem ela eu não estaria aqui, claro que não, né? Aqui, quando Valéria estava assumindo a coordenação da pós, eu ficava assim, gente, como assim? Uma coordenação da pós, você é louca? Hoje em dia eu estou numa coordenação de pós, né? Para a gente ver como que acontece. Aqui é Esther, né? Numa cerimônia lá que eu consegui como se fosse um prêmio, uma bolsa, né, da universidade. Então, quando eu voltei para o Brasil, eles me reembolsaram todas as despesas. E essa é uma oportunidade que ninguém sabe que tem, e é para pesquisadores de países em desenvolvimento,
E eles me achavam o máximo, gente, porque eu tinha visto lesão de leishmania, porque eu já tinha visto paciente, porque eu vinha do Brasil, tive um tratamento VIP, né? Aqui, né, Natália e Tati, desde o Congresso em Salvador, já morava em Brasília, e aqui é o grupo das amigas mais próximas aqui de Brasília, todas pesquisadoras também na Universidade de Brasília, e eu estou muito feliz de estar aqui para discutir com vocês essa oportunidade incrível. Obrigada, espero não ter falado muito. Imagina, fantástico. Obrigada, Cecília. Lindo ver também sua trajetória e me ver aí nessa história. Fico tão emocionada. Obrigada por compartilhar, né, com a gente essas coisas e parabéns pela apresentação, pela história e obrigada por ter feito parte também da minha vida. Foi muito importante ter sido orientada também por você. Cláudia também foi... Ai, gente, estou me emocionando. Um divisor de águas também na minha vida. E acho que também decidi seguir muito pelo exemplo que vocês, né? Não só vocês duas, né? Mas a própria Camila, a Valéria também, que foram fundamentais também para a minha formação, né? Na Fiocruz. Desculpa não ligar a câmera, gente, eu vim acalmar a Mabel. E então, Val, você quer falar? Eu passo para a próxima? Como você quer fazer? Val, tá aí? Eu estava tentando aqui resolver o problema do meu plano de fundo. Vocês estão vendo? Agora. Não, é engraçado. A gente está vendo quase... Eu vou tirar, gente, porque problemas técnicos. Mas parabéns, Ceci, linda a sua trajetória também. Tão bom ver. Encontrei você quando estava chegando na Fiocruz, né? Você, a Nath, como iniciação científica, todo aquele grupo, deu muita saudade, né? Valéria, eu não esqueço do seu concurso, tá? Eu acompanhei o seu concurso inteiro e você me marcou naquele concurso. Não falei porque não deu tempo, mas eu lembro de cada minuto. Depois a gente pode conversar. O seu concurso eu assisti todinho. Que surpresa! Foi, que sim. Lindo. Lembro exatamente de tudo. A gente vai conversar depois. Maravilhoso isso, não é? Não, era só para parabenizar e eu vou passar a palavra agora para Isadora Siqueira, também contemporânea de Débora, para fazer a próxima apresentação. Ok, Cecília, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Acho que fui da mesma época sua do mestrado, né? Se eu não me engano. Eu acho que a gente foi próximo, né? Lembrei daquela foto com a Clarissa também, aquela época, né? Você e Clarissa, acho que ou eu estava no mestrado ou no doutorado, provavelmente talvez no doutorado. E aí, falando nisso, eu queria chamar então agora a minha colega, Débora Fraga, né? Hoje colega de instituição, né? Somos pesquisadoras e professoras da pós, no mesmo curso, na mesma instituição, mas somos colegas também no doutorado, né? Fizemos o doutorado junto, no mesmo laboratório, estudando leptospirose, tivemos o mesmo orientador, aprendemos muitas coisas juntos, mas passamos muitos perrengues também, né, Débora? Aqueles momentos também que você fica em dúvida, né? Para onde você vai, o que vai acontecer com a minha carreira, né? Mas é muito bom, né? Ver esses relatos todos, são muito inspiradores, né? E espero que para os jovens, né, isso também seja inspirador, né? Você ver esses relatos todos, né, de todos nós que fomos iniciação científica, né? E chama a atenção do papel fundamental da iniciação científica para a formação de professores e de pesquisadores. E aí vou apresentar um pouquinho Débora e depois deixar ela seguir com mais detalhes, né? Então, a Débora Fraga, ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, onde fez também um mestrado em zootecnia, e depois, então, veio para a Fiocruz Bahia, né? Onde fez o doutorado da Biotecnologia e Saúde, Medicina Investigativa. Hoje, Débora é pesquisadora da nossa instituição, é professora das pós-graduações de patologia, do PGPAT, da Biotecnologia e Saúde, Medicina Investigativa, e também do curso de Pesquisa Clínica e Translacional, e coordenadora, né, de um desses cursos, do Biotecnologia e Saúde. Pronto, Débora, pode começar a sua apresentação.
E é um prazer enorme estar te apresentando hoje, viu, Débora? Colega e amiga, né, de muito tempo. Com certeza, obrigada, Isa. Eu resolvi tirar o fundo porque eu estava meio fantasma aqui. Sim. Toda hora estava saindo um pedaço de mim. Então eu resolvi tirar o fundo porque não estava dando muito certo. Eu vou colocar minha apresentação. Muito obrigada por ter me apresentado. Foi um prazer. Fiquei muito emocionada também com o convite, muito feliz. Acho que é um evento muito importante. E nós passamos vários momentos juntas, né? De doutorado, de vida, de crianças, e tem muita coisa aí. Então, vou começar falando um pouquinho da minha trajetória. Isadora já começou falando, né, que eu sou médica veterinária. Então, eu sou do Rio de Janeiro, carioca, mas tinha um pezinho em Minas Gerais, a família da minha mãe é de lá, e meu pai tinha uma fazenda, e eu sempre fui apaixonada por bichos. Então, desde muito cedo, né, eu gostava muito dos animais, eu queria fazer medicina veterinária. Mas eu não queria ficar em casa, né? Camila falou que ela também quis se mudar, né? Sair de casa, aquilo me inquietava. Eu queria conhecer o mundo, crescer, e a Universidade Federal de Viçosa era uma universidade de excelência em veterinária. E o Rio não estava num momento bom nas escolas de veterinária. Então, eu convenci minha família e fui com 17 anos para Viçosa, aonde eu fiquei imersa, né? Uma cidade muito rica de experiências de ensino, porque é uma cidade universitária, e você vive a universidade o tempo todo. Então, lá eu entrei querendo me formar como veterinária, simplesmente trabalhar, né, na clínica, cirurgia de animais, mas eu fui apresentada à ciência viva, porque a universidade lá pulsa a ciência o tempo todo. E lá, durante a graduação, eu comecei a fazer iniciação científica, ajudar em projetos, né, e me interessei muito pela área de biotecnologia. Na época, que estava crescendo muito, era biotecnologia em reprodução animal. Então, tem aqui uma vaquinha, era uma região muito produtora de leite, né? Faz um doce de leite mais famoso aí do Brasil, a Universidade de Viçosa. E a gente vivia praticamente dentro da universidade, acompanhando aí os animais. E eu tive a oportunidade, então, de já na graduação fazer iniciação científica em biotecnologia de reprodução animal, né? Me apaixonei pelo tema, a gente desenvolvia diluentes para congelar sêmen, trabalhava com congelamento de oócitos, trabalhava com diferentes diluentes, desenvolvimento de embriões, e cada vez eu me apaixonava mais. Então, quando eu me formei, eu entrei para uma especialização em reprodução, e depois entrei no mestrado, onde eu trabalhava com reprodução animal e nutrição. Nesse tempo todo, eu fiz um tirocínio docente, gostava demais, né, da parte de ensino e de pesquisa. Trabalhava também como veterinária nas horas vagas, mas o que eu vi é que eu me apaixonei por isso. Mas em 2001 aconteceu um problema na minha vida, né, que me afastou um pouco da vida acadêmica, e eu tive que assumir um outro lado, né, de ser veterinária mesmo e cuidar um pouco mais da família. Fui trabalhar na clínica de animais, fui atuar como veterinária por um tempo, mas quando foi em 2004, eu não estava feliz, né? Não estava feliz, não estava completa, faltava um pedaço de mim importantíssimo, que era a pesquisa e o ensino. E a Fabienne, uma amiga minha, que está na Fiocruz do Rio hoje, mas que era da Fiocruz da Bahia, me chamou para conhecer a Fiocruz. Eu estava no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Ela falou, vem me visitar em Salvador, vem conhecer a Fiocruz da Bahia. E aí foi como Camila falou. Eu cheguei, me apaixonei, falei, nossa, muita oportunidade, pesquisa, é tudo que eu quero. Mas as áreas eram outras, né? Não tinha área de reprodução animal, que era aquilo que eu vinha me formando. Mas durante o tempo, né, os 4, 5 anos que eu fiquei atuando como veterinária, me chamou muita atenção a parte de zoonose, de saúde pública, que precisava ser desenvolvida, né? E aí, quando eu cheguei aqui na Fiocruz da Bahia, tinha a oportunidade de trabalhar com leptospirose, que é uma zoonose
e que o grupo de pesquisa tinha interesse de ter uma veterinária que trabalhasse também a parte de reservatório, e aí calhou de ter uma bolsa de apoio técnico, e eu vim para Salvador, em 2005, trabalhar como apoio técnico nesse laboratório. Queria já fazer um doutorado, mas o meu orientador era uma pessoa muito difícil, mesmo orientador de Isadora, e ele falou, primeiro eu tenho que ver se vale a pena, tem que te conhecer, não é assim, você não vai chegar aí entrando no doutorado. Então, eu vim, larguei tudo, eu tinha lá uma clínica, vendi, peguei minhas filhas, enfiei no carro e vamos embora para Salvador. Chegando aqui, eu fiquei como apoio técnico durante 1 ano, fiz a seleção para o doutorado e entrei, então, trabalhando com leptospirose em cães. Foi uma experiência incrível, né? Não só de mudança de vida, de local, mas eu trabalhei num grupo que trabalhava, eles brincavam, né? Que trabalhavam desde a comunidade até a bancada, né? Então, a gente ia muito a campo, que não era uma experiência que eu tinha, né? Nessa vivência minha de veterinária. Conhecia as pessoas, acompanhava estudos de coorte, coletava ali em loco, né? E aí, como Clarice falou, você acaba vendo a doença ao vivo, né? E o local onde ela acontece. Isso foi muito importante na minha carreira, na minha vida. E ali eu me apaixonei profundamente pela saúde pública e por resolução de problema, que era o que vinha me levando, né, para desenvolver a ciência ao longo de toda a minha vida. Fiz meu doutorado nesse laboratório. Foi um período de muito aprendizado, de voltar para a bancada, né? Eu tinha parado em 2001, de voltar a estudar, porque eu fiquei um tempo só atuando como veterinária, mas que foi maravilhoso, que foi uma transformação na minha vida, que eu me reencontrei e me senti feliz novamente. Eu falei, é isso que eu quero. Depois, terminando o doutorado, eu mudei de laboratório, fui fazer pós-doutorado no laboratório, no LPBI. O Dr. Laim me convidou, eu fui trabalhar com desenvolvimento de kit diagnóstico para leishmaniose visceral. Era um novo desafio, uma nova área. Eu tinha trabalhado um pouco com imunodiagnóstico no doutorado, né? Mas era novo, é voltar para a biotecnologia, né? E foi muito bom esse desafio. Nesse meio tempo do meu pós-doutorado, eu conheci uma mulher que foi muito importante para mim, que falou com vocês hoje primeiro, que foi Patrícia. Então, até então, todos os meus orientadores tinham sido homens, né? E alguns homens difíceis, duros, né? Que cobravam muito e que não entendiam muito o que a gente, mulher, passava, né? Eu fui mãe durante toda a minha formação acadêmica, então eu tinha filhos, tinha limitações por ter filhos, né? E estar vivendo essa formação acadêmica ao mesmo tempo, e às vezes os homens não entendiam completamente aquele problema, que não era um problema, né? Que eu estava passando. E aí eu fui trabalhar com Patrícia, que foi maravilhosa como minha mentora, minha supervisora, que me mostrou um outro lado, né? E uma outra forma, né, de orientar, de conduzir uma equipe, um grupo de trabalho, e foi muito importante. Fui bolsista, né? Durante todo o tempo aqui eu botei CNPq, mas no meu doutorado fui bolsista FAPESB, no meu mestrado fui bolsista também da CAPES, e tenho muito a agradecer por todas essas agências de fomento. E depois do pós-doutorado, eu tinha certeza, né, durante o meu pós-doutorado, que eu queria continuar na pesquisa e ensino. E aí é o que vários de vocês passam, né? E agora? Mas e oportunidade? E aí eu continuei no pós-doutorado, mas fazendo, então, concursos. E não foi no primeiro que eu passei, né? Eu fiz alguns concursos para a UFBA, para as outras universidades, até que eu fui aprovada na UFBA e entrei como professora. Então, como eu falei para vocês, ao longo da minha formação acadêmica, eu fui mãe. Essas minhas 2 filhas nasceram, né, durante a minha especialização, né, e meu mestrado, e depois no meu doutorado. Então, eu fiz meu mestrado com essa filha aqui pequena, depois meu doutorado com essa filha pequena. E não foi fácil, não vou dizer para vocês que foi fácil, né? Eu tinha que, como está nessa charge aqui, tá com filho, tá estudando, tá lendo, tá vendo artigo, tá
mexendo no computador, fazendo análise, estava cozinhando, e foi difícil, mas a gente tem uma rede, às vezes, que a gente cria ao nosso redor e que nos ajuda. E foi possível, né? Foi possível, elas são duas lindas mulheres que hoje pensam em trabalhar com ensino também. E então, força para aquelas mulheres aí que passam por isso ou vão passar por isso. Tem jeito, né? É lindo e vale a pena. Então, eu passei no concurso para a UFBA, entrei para ser professora na UFBA, mas só o ensino não me complementava. Surgiu a oportunidade de fazer um concurso para a Fiocruz e poder me dedicar mais à pesquisa, que a UFBA eu não conseguia fazer isso, e fiz o concurso da Fiocruz também. E consegui, então, conciliar aquilo que eu mais queria. Então, é a minha meta de vida, que era trabalhar com pesquisa e ensino. Então, consegui desenvolver minhas atividades de pesquisa, né, com as publicações, projetos, colaborações e as minhas atividades didáticas. Num primeiro momento, eu trabalhei na UFBA só como professora, né, depois entrei na Fiocruz, e na Fiocruz, mais uma vez, eu tive a sorte, né, de inicialmente estar no LPBI, um laboratório que foi muito importante também na minha formação, mas depois nós formamos o LIFE, que é um laboratório de 5 mulheres, né? Patrícia, que já falou com vocês hoje, Juliana, Natália, Cláudia. E esse laboratório, ele é muito importante, que ele empodera, né? Fortalece muito a gente como mulher. E acho que a gente se ouve muito, se escuta, se ajuda, se apoia. Então, acho que foi uma vivência importante que eu tive na Fiocruz e que até então, né, durante meu mestrado, meu doutorado, eu vivi muito cercada de homens. Na Fiocruz, então, eu desenvolvi 2 linhas principais de pesquisa, que foi a que eu trouxe do meu pós-doutorado, que é desenvolvimento de diagnósticos, então, principalmente de teste rápido para diagnóstico da leishmaniose visceral, mas também de PCR para diagnóstico. E com isso, né, eu orientei vários alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, e publiquei vários artigos. E por conta dessa linha de pesquisa do desenvolvimento de teste diagnóstico, eu acabei também conseguindo ir para uma área que eu gosto muito, que é de epidemiologia, porque para testar e para desenvolver os testes diagnósticos, eu preciso de soros, né? Soros bem caracterizados, soros de pacientes que eu possa ter certeza que são negativos ou que são positivos e que eu possa, então, avaliar e desenvolver os testes com uma certeza do resultado que eles terão. E, com isso, eu consegui desenvolver estudos epidemiológicos em áreas endêmicas, né? Vários deles com vários alunos também, gerando várias publicações. Então, eu fui me complementando, né? Conseguindo desenvolver as coisas que eu queria ao longo do tempo. Foi me deixando muito feliz. Na docência, durante meu doutorado ainda, eu fui professora substituta, né? Então, foi uma oportunidade que eu tive de lecionar parasitologia humana no ICS, foi muito importante. Eu sempre fui muito tímida, tinha vergonha e tinha dificuldade na sala de aula, e foi um momento que eu tive que me desenvolver. Foi muito bom, fiquei lá até 2008, depois fui fazer o meu pós-doutorado, e em 2010 eu passei, então, no concurso para a Escola de Medicina Veterinária, para ensinar doenças parasitárias inicialmente, e depois também assumir epidemiologia. Foi um momento importante, né? O primeiro concurso, então fiquei me sentindo uma segurança maior profissional, né? Consegui lecionar, trabalhar com ensino, que era o que eu gostava, mas na veterinária eu tive muita dificuldade de desenvolver a área de pesquisa. Então eu fiquei trabalhando nesse tempo como pesquisadora colaboradora na Fiocruz também, para que eu pudesse continuar na pesquisa e não me manter só no ensino. Depois que eu passei no concurso para a Fiocruz e que eu consegui, então, equilibrar as duas coisas, eu fiquei como 20 horas na UFBA e 40 horas na Fiocruz, eu entrei para os programas de pós-graduação, para o programa de pós-graduação em biotecnologia e para o de patologia, inicialmente. O de biotecnologia foi onde eu fiz meu doutorado,
Então, foi um momento muito importante assim, para mim, né? Então, eu era egressa do programa e estava entrando como professora nesse programa. E, atualmente, eu sou coordenadora desse programa. Então, é muito bom, né? Eu ter passado pelo programa, eu ter vivido lá como aluna, depois como professora e agora estar como coordenadora, tentando fazer melhor, melhorar o curso do qual eu vim, né? Ouvir os alunos, eu já tive do lado de lá, né? E tentar, então, aplicar aquilo que eu vivi e o que eu penso que poderia melhorar para o programa. Na patologia, eu também ofereço disciplinas, né, e faço orientações, e recentemente teve o desafio que eu entrei no mestrado profissional em pesquisa clínica e translacional. E o foco é oncologia, uma área que eu não trabalhava até então. E aí, alguns de vocês, às vezes, se surpreendem, né, quando tem que fazer alguma atividade numa área que não é a zona de conforto de vocês. E eu ofereço uma disciplina na pós, e tem alguns aí de vocês que foram meus alunos, né, com o Guilherme, de elaboração de projetos de pesquisa, e muitas vezes a gente coloca vocês para avaliar os projetos uns dos outros. E são áreas diferentes, né, das áreas onde vocês estão na zona de conforto. E, às vezes, inicialmente, vocês reclamam, mas depois vocês veem que é um ganho muito bom, né? Então, aqui, nesse mestrado profissional, eu tenho aprendido muito, né? Patrícia é minha colega, a gente oferece disciplinas juntas, e tem sido uma experiência maravilhosa, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que sair da zona de conforto, isso faz com que a gente cresça cada vez mais. Eu sou fã de não me manter nessa zona, como Patrícia, acho que ela foi minha mentora, e como o Ju falou, Patrícia não para quieta, ela sempre que vê uma coisa nova, ela quer aprender, e acho que eu sou assim também. Então, a gente, no ensino da Fiocruz, começou a trabalhar muito com metodologias ativas de ensino. Isso é uma coisa que me motivou muito para continuar no ensino, porque quem ensina na graduação, às vezes, é um pouco difícil, às vezes, né, a gente tem visto os alunos um pouco desmotivados com o ensino tradicional. Então, foi um momento muito importante na minha vida no ensino, desenvolver esse lado da metodologia ativa de ensino, onde eu pude tomar gosto de novo por ensinar e transformar a forma de ensinar. E começamos a aplicar também na pós-graduação, né, na graduação, e, novamente, assim, me envolvendo, querendo aprender cada vez mais. A orientação de alunos é outra coisa que me motiva, eu acho que traz a força do pesquisador, né? Eu acho que é o que traz a gente para o norte, que mostra a gente o horizonte e que motiva a gente a estar ali acordando e fazendo o novo todo dia. Então, orientei vários alunos, aqui tem a foto de alguns deles, muitas mulheres, né? Acho que meu grupo sempre tem muitas mulheres. Algumas, né, como Manuela Souká, por exemplo, foi minha primeira PIBIC, hoje ela é minha colega na UFMA, ela é professora na veterinária também, né, pesquisadora colaboradora na Fiocruz, então acho que é muito orgulho, né, que a gente sente quando a gente formou alguém e vê se alguém crescer e se desenvolver. Bruna Leite também foi minha PIBIC, um pouco depois de Manuela, e hoje é pós-doc na Fiocruz, e também está desenvolvendo uma carreira muito bonita, e tem várias outras, né, que eu venho... Aqui não estão todos os alunos, só tem alguns, né, de agora e outros de outro tempo, mas com os quais eu tenho muito orgulho de ver o crescimento. Um outro fator assim, que eu acho que motiva muito a minha vida como pesquisadora é a parte administrativa, que inicialmente eu tinha horror. Eu achava que era péssimo, que tirava o tempo, né, que a gente podia se dedicar, mas como coordenadora do programa de pós-graduação, apesar de ser muito trabalhoso, tem também me dado muito prazer, né, de poder estar propondo coisas, fazendo coisas novas, trazendo melhorias, né, trabalhando, planejando coisas para o futuro da instituição e do programa. Então, estar na coordenação de ensino tem me dado muitas alegrias, né? E muito aprendizado. Então, como já foi mostrado em outras fotos, tem homens também, mas nessa foto aqui só tem mulheres. Mas são mulheres que aprendem muito umas com as outras, a gente cresce muito juntas e eu tenho muito a agradecer esse grupo.
Um outro desafio que aconteceu comigo, como eu disse, eu não sei ficar sem aprender coisas novas, né? Acho que é o que me motiva no dia a dia, além dos meus alunos, né, das minhas orientações. Eu comecei a me interessar por inovação, né? Já vinha trabalhando já sempre, né, com biotecnologia, desenvolvendo testes diagnósticos, trabalhando lá com reprodução animal na minha vida no início do mestrado, da especialização, e surgiu uma oportunidade em 2019 de participar de um programa chamado Mulheres na Ciência e Inovação, oferecido pelo British Council e o Museu do Amanhã. Então, me inscrevi despretensiosamente, eram algumas vagas e concorriam pesquisadoras do Brasil todo. Eu estava na área endêmica, em Corte de Pedra, e resolvi me inscrever. E fui selecionada. E fui, então, para o Rio. Foi uma semana de imersão num mundo completamente novo, aonde a gente fala que tem outra linguagem, que é o startupês, porque a linguagem é toda diferente de quem trabalha com inovação e empreendedorismo, mas foi uma mudança de paradigma. Assim, eu vi um outro lado, um outro mundo que se aproxima da ciência, né? Que a gente pode trabalhar ali em conjunto e que pode mostrar novas perspectivas, novas possibilidades. Então, eu fiquei uma semana imersa com essas várias mulheres pesquisadoras do Brasil todo. A gente aprendeu tudo novo, teve que apresentar pitch, né? Então, apresentar um projeto que a gente desenvolvia, e eu apresentei, então, um teste diagnóstico que eu vinha desenvolvendo desde o meu pós-doc, em 4 minutos, o que é um desafio, né? A gente que dá aula em 1 hora, 50 minutos, de repente você tem que falar em 4 minutos, né? Falar tudo aquilo, convencer alguém que o seu projeto é importante, que o seu produto é importante. Foi um aprendizado de uma semana de transformação de mente mesmo, né? Transformação de mindset. Então, foi muito desafiador, mas eu recomendo, né? Foi muito importante para mim. Foram experiências muito ricas, né? Tinham mulheres da Amazônia até lá o Rio Grande do Sul. Eu não era a única da Bahia, tinha uma estudante do Senai Cimatec, muito jovem. Tinha uma menina que tinha ganho um prêmio super importante, nova na graduação ainda do Ceará, um exemplo de vida. Então, foram experiências muito ricas que a gente trocou entre nós. E existia uma competição. A gente tinha que apresentar esse pitch do projeto para uma banca, que eram pesquisadores de fora, tinha também pessoas da indústria, né? E que iam julgar e escolher, dentre essas várias mulheres que estavam apresentando, 2 mulheres que iriam ganhar uma missão de trabalho no Reino Unido. E aí eu participei, ganhei, fiquei em primeiro lugar e fui, então, no ano seguinte, né, para o Reino Unido, através do British Council, com a outra ganhadora e com mais 2 ganhadoras da edição seguinte. Teve mais uma edição desse programa e fomos em 4. Então, 4 mulheres, eu aqui da Bahia, essa aqui de São Paulo e essas 2 do Rio de Janeiro. Fomos, então, para a Inglaterra, né, para o Reino Unido, e fomos levadas, então, pelo British Council a várias universidades e centros de pesquisa, aonde a gente ficou com eles, tivemos reuniões, fizemos imersões, e foi um período bem importante, né? De estar em 4, assim, a gente vivenciar e trocar experiências de pesquisa em diferentes lugares, e estar vivenciando outras universidades, outros ambientes, sendo muito bem recebidas como brasileiras. Então, a gente foi na Universidade de Oxford, e na Universidade de Birmingham, e aqui tem o BioHub, que é uma experiência muito interessante lá, onde eles têm laboratórios bem montados, bem equipados, que eles alugam por preços diferenciados, dependendo de quanto as equipes estão podendo pagar, para desenvolvimento de produtos e de experimentos. Então, é uma experiência bem interessante aqui de oferecimento de serviços, né? A gente foi também acompanhado pelo pessoal do Science Museum, foi muito rica a experiência de acompanhar, ser acompanhado por eles.
Fomos ao National STEAM Learning Center, que foi um aprendizado, né? Então, Patrícia falou do STEAM, né? Da ciência, e lá na Inglaterra eles têm esse centro nacional que treina professores para que melhore o aprendizado de ciência, e foi um local que eu fiquei apaixonada, que usa metodologias ativas e usa formas muito novas de ensinar, e que vão professores da Inglaterra toda fazerem treinamentos para depois voltarem para seus locais. Fomos na Universidade de York, na Imperial College em Londres também, e foi uma experiência muito rica, né? Então, eu vinha de uma experiência rica lá daquele curso e fui para a Inglaterra e cada vez foi me apaixonando mais por essa área. A gente saiu, né, numa revista do British Council como as pesquisadoras selecionadas. Depois eles ofereceram para a gente um treinamento em mentoria e liderança, oferecido pelo Amani Institute, que foi muito importante para eu repensar minha forma de liderar meu grupo, de como estar fazendo pesquisa, de como estar como coordenadora na pós-graduação. É um treinamento muito bom. E aí eu queria continuar na área de inovação e empreendedorismo, que é uma área que eu gostei demais. Então, eu participei 2 vezes do programa Inova Labs da Fiocruz. Em 2020, com um projeto de um aluno meu de doutorado, que é o Leite Detect, que é o desenvolvimento do teste rápido, que eu já vinha trabalhando desde o pós-doc, ele assumiu desde a iniciação científica dele. E agora, em 2021, com a minha aluna do mestrado profissional, Vanessa Malvar, que foi o desenvolvimento de um aplicativo para monitoramento à distância de pacientes oncológicos em tratamento, que foi o Monitore Onco. Então, foram experiências muito ricas, né, formando equipes com os alunos do laboratório, né, principalmente com o Matheus aqui no Leite Detect, com Vanessa no Monitore Onco, mas é onde a gente cresceu muito, como equipe, como grupo, como relação orientador orientando, e ganhamos muito com esse aprendizado. Como coordenadora do programa, eu consegui desenvolver junto Débora, desculpa te interromper, só você está concluindo? Só porque a gente tem esse espacinho para conversar com os meninos ainda. É o penúltimo aqui, já vou acabar. Tá bom, desculpa, obrigada. Então, a gente desenvolveu o programa Biotech Bahia, que a gente ofereceu vagas para os 2 programas de pós-graduação da Fiocruz, o PGPAT na época e o PGBSMI, e servidores, e com o qual meus alunos também desenvolveram um aplicativo para o diagnóstico da leishmaniose visceral. Por conta desse trabalho com inovação e empreendedorismo, eu fui convidada esse ano para mentorar no Bootcamp Mulheres na Ciência, da Biominas, que tem sido uma atividade que eu tenho gostado muito. Então, como considerações finais, são 20 anos que eu vim para Salvador, que eu consegui me consolidar como profissional, cheguei aqui sem muita expectativa, né? Tentando um doutorado e aceitando uma vaga de apoio técnico naquele primeiro momento. Consegui me amadurecer, né, como professora, pesquisadora, me estabelecer. Tenho conseguido, então, me realizar com a orientação de alunos, que é uma atividade que eu gosto demais de fazer, desenvolvendo alunos tanto na área de biotecnologia, de epidemiologia e saúde pública, e como pesquisadora na Fiocruz, eu consigo fazer uma coisa que é muito importante para mim, que é desenvolver produtos para aplicar em saúde pública para beneficiar a população. Eu gosto muito da pesquisa aplicada, de ter uma solução, e a gente tem conseguido trabalhar com isso. Só para finalizar, eu queria mostrar algumas mulheres que me inspiram muito, né? Algumas, professora Marilda, Cláudia, Patrícia, Nízia, mas existem várias outras que não dá para falar aqui. Então, muito obrigada a todos os meus alunos, meus mentores, meus supervisores, as agências de fomento que ajudaram nessa minha trajetória. Obrigada. Desculpem ter passado um pouco do tempo, é muito difícil falar da gente. Adorei ver aí sua trajetória. Parabéns, Débora. Muito impressionante sua trajetória, não é? Muito inspiradora. Você consegue parar de compartilhar? Pronto. Acho que a gente pode abrir a palavra para a plateia. Que essas experiências de trajetórias assim tão ricas, não é?
trouxeram para vocês de mensagem. Para mim, que até já sou experiente, me chamou a atenção nas três a questão do é difícil, mas eu quero, né? E eu vou em frente. Isso foi bem marcante nas três apresentações, né? E o encantamento para a Fiocruz, que acho que é de todos nós que somos dessa comunidade, e que é um espírito que a gente quer que os alunos também tenham, né? De pertencer a essa comunidade acadêmica Fiocruz Bahia e aproveitar todas as oportunidades que tenham para suas formações. Tem aqui no chat, né? Yasmin? Pode falar, Yasmin. Nossa, quantas histórias incríveis, de pesquisadoras incríveis. É uma grande inspiração para mim conhecer um pouquinho de cada uma. Eu acho assim, que o meu principal obstáculo hoje é não ter tido a oportunidade de me aprimorar muito em inglês ainda. Mas eu consigo assim, me virar com os artigos e tudo mais. E diante de todos os obstáculos que vocês já enfrentaram, eu acho que esse é um pequeno que eu posso superar, sabe? Eu pretendo seguir na pesquisa científica e ser colega futuramente assim de vocês. É muito bom ver a oportunidade que vocês tiveram e essa transparência de vocês afirmarem como vocês conseguiram, né, atingir esses caminhos. Eu fico muito gratificada pela doutora Isadora por ter, mesmo com a dificuldade do inglês, me dado a oportunidade de me acolher no LAPEX, né? Está sendo um crescimento incrível para mim, mesmo com a dificuldade financeira de bolsa e tudo mais. A equipe é muito acolhedora e é isso que faz, né, a gente ir adiante, levando sempre as pessoas que a gente se inspira. Aí queria só agradecer mesmo, foi maravilhosa essa tarde. Obrigada, Yasmin. De tudo que... Olha, aqui tem muitos parabéns para você, incrível, parabéns, palestras inspiradoras, um evento maravilhoso, histórias inspiradoras do Sinex, né? Cada história linda. Essa é de Nath, nas trajetórias tão diferentes, mostrando que tudo é possível, só precisamos de oportunidades. Parabéns, Camila, Acesse e Deborah. Apresentação linda. Eu acho que, enfim, muitos parabéns. Eu acho que a gente podia devolver agora as palavras para as nossas apresentadoras para falarem um pouco do que vocês acham que esse tipo de oportunidade que os meninos estão tendo de ouvir, qual o impacto dele, como vocês também falaram de pessoas que inspiraram vocês, não é? Então, esse espaço do Sinext é um espaço para falar também de inspiração de trajetória e de amanhã, no evento de amanhã, com as meninas Mulheres do Brasil, do Vale do Silício, falar um pouco de carreiras que se estabeleceram lá no exterior, mas aqui vocês também mostraram que tiveram passagem no exterior e conseguiram fazer pesquisa aqui no Brasil, né? Então, como é que vocês veem esse panorama do Brasil, esse desafio de ser cientista atualmente no Brasil? E vocês podiam comentar um pouco sobre isso e... Quem fala primeiro? Você. Eu acho assim, eu queria falar duas coisas. Uma, que eu teve, assim, uma coisa que me marcou muito foi que eu sempre, no meu doutorado, eu tive muitas pessoas com quem conversar. Foi uma fase difícil, o doutorado é uma etapa muito difícil da nossa vida, de muita questionamento. E eu acho que foi fundamental eu ter um grupo de pessoas, minhas colegas do laboratório, do departamento, e outros professores que não eram meu orientador, outras orientadoras, orientadores do departamento. Então, acho que isso foi fundamental para mim, e eu sempre falo isso para os alunos, assim, meus alunos, né? Vocês têm que conversar entre si, vocês têm que fazer amigos, vocês têm que ter pessoas que estão passando pelo que vocês estão passando, para poder se apoiar, conversar e trocar. Eu estimulo muito que se façam amizades importantes nessa etapa, porque
O meu problema é o problema do lado, entendeu? O que eu estou passando, ele também está passando. E eu acho que isso foi fundamental, assim, para mim. Eu acho que é uma etapa de muito crescimento. Falar inglês é essencial. Não tem como não falar inglês. Não tem como. E eu digo mais, vou fazer uma provocação. Não tem permissão para não falar inglês. Mais. A gente, quando cresceu e aprendeu inglês, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha aula, não tinha nada. Você ia para a cultura inglesa e se o seu pai e sua mãe pudessem pagar, e aí acabou, e você se jogava. Hoje em dia, não tem permissão para não saber inglês, entendeu? As ferramentas estão todas na nossa mão, no nosso celular. Você pega o celular, você pega um Duolingo da vida, você se vira, você faz um Google Translate, você se joga e você faz. Eu não estou falando assim, tem que saber fluente de discursar inglês, mas você tem que saber falar, se expressar, para ir para um congresso, para fazer pergunta, para conversar com um possível orientador no exterior, entendeu? Para se apresentar. Então, eu acho que tem que saber, tem que se esforçar e tem que se jogar. E não é que tem que fazer cursinho, não. Tem que meter as caras mesmo, assistir sem legenda, voltar ao mesmo episódio 50 vezes, saber falar o que ele está falando, repetir com aquele sotaque. Tem que fazer, tem que falar. E eu acho assim, ir para o exterior, não ir, tudo é possível, tudo é possível. Você quer ir para fora do Brasil e morar lá para o resto da vida? Ótimo. Você quer ir lá, experimentar e voltar? Ótimo. Tudo é possível, tem oportunidade em todo canto. Eu acho que assim, o futuro é enorme. Agora, minha opinião especial, para concluir, eu acho assim, é muito rico você sair do lugar que você está. É muito rico você ir ver outras coisas, você sair da sua cidade, você sair você conhecer o Brasil, você ir para outros lugares do Brasil, não precisa ir para Estados Unidos, Europa. Se for para São Paulo e trabalhar em São Paulo no laboratório, já vai ser totalmente diferente de trabalhar em Salvador. Então é isso, gente, tem que querer sair, tem que se mexer, ficar o tempo inteiro no mesmo lugar, não dá, não é do cientista isso. O cientista está se mexendo o tempo todo. Então, deixa esses conselhos aí. Dicas de Camila. Concordo com Camila. Acho que no doutorado eu tenho plena consciência que é um diferencial, como Camila falou. Eu e Isadora éramos do mesmo laboratório, tinha uma equipe muito grande, né, Isadora? E a gente trocava muita informação, experiência, amizade, e foi muito importante para mim naquele momento, né? Eu estava chegando numa cidade nova, começando tudo de novo, bancada, aula, e acho que se eu não tivesse tido apoio, eu não teria conseguido. Então, eu concordo, acho que a formação de grupos, né, e o apoio dentro do grupo de pesquisa e entre grupos, né, vários, eu acho que é importantíssimo. Fortaleçam isso, porque eu acho que vai ser importante para vocês. Acho que uma coisa que foi muito comum entre a gente foi sair do mesmo lugar, como Camila falou, né, então, algumas, como eu, Camila, e a própria Clarissa, né, fomos para fazer graduação em outro lugar, né, e depois a gente voltou ou não voltou, eu não voltei para o Rio em nenhum momento, mas eu acho que faz um crescimento grande, né? E acho que a gente tinha muita persistência, acho que todas nós três mostramos que a gente precisa saber o que quer, né? Às vezes a gente está confuso, mas respira, vê, né, os exemplos, né, como a gente mostrou, pensa sobre, e aí traça uma meta, né? E aí você trabalha para aquela meta, tem que acreditar, né? Acho que isso foi muito importante na minha vida, acreditar, e querer, e lutar para conseguir aquilo que eu queria. Deixa eu abrir aqui. Eu queria fechar. Eu falei de você, Clarice, né, Cecília? Mas é normal, gente. Nunca mais ninguém tinha me chamado de Clarice. Eu estou tão feliz. Porque vocês eram da mesma época. Na escola era assim, na faculdade era assim, na vida era assim. Então, assim, eu fiquei, gente, eu fiquei feliz, na verdade, que nunca mais, né? Não, tranquilo. E, assim, eu queria concordar com vocês e eu queria pontuar aqui essa questão de realmente sair da zona de conforto, saber o que quer, né? E não se abater com a primeira dificuldade. Como eu falei, eu não passei na primeira seleção porque eu estava muito nervosa nas entrevistas. Mas eu sabia exatamente que era aquilo que eu queria e eu tinha que fazer aquilo. Assim como as aulas, eu ficava tendo uma parada cardíaca, eu passava 3 noites sem dormir, quando eu tinha que dar primeiro uma aula, né? Então, assim, eu sabia que eu queria aquilo, eu tinha que fazer aquilo. E eu acho que o conjunto
a mensagem final é que a gente tem que formar redes no laboratório, em casa, no trabalho, as pessoas têm que formar redes, a gente tem que se apoiar, principalmente mulheres, principalmente as mães, né? Então, o cuidar cai para a gente, né? As responsabilidades, as decisões recaem muito para a gente. Então, a gente tem uma carga a mais, a gente tem que se apoiar. E eu faço muito isso aqui agora com outras mulheres, né? Por isso eu escolhi um laboratório liderado por uma mulher, né? Na verdade, eu era pesquisadora visitante, porque lá eu não me encaixava como pós-doc, mas o pós-doc foi mais fácil de sair da UNB, né? E era um grupo liderado por mulher totalmente diferente do grupo liderado por homem. Eles não entendem. Ela é mãe, a Esther tem um filho pequeno, né? Ela morava com a sogra, né? Então, assim, é uma outra compreensão de mundo, né? Eu acho super importante que a Camila falou dos idiomas, das oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de fazer Casa de Cultura na Federal do Ceará. Quem era PIBIC não pagava os cursos da Casa de Cultura. Eu fiz todos que eu podia fazer. Eu fiz inglês, eu fiz francês, eu fiz italiano, eu fiz espanhol, né? Só não fiz alemão, que eu tinha que aprender há 2 anos atrás, mas eu aprendi. Então, assim, eu acho que a gente não pode se inibir, tem que ir mesmo, tem que se jogar. E o que eu faço aqui, assim, minhas atitudes são eu tento realmente apoiar e empoderar as outras mulheres. Então, assim, quando eu monto uma banca de mestrado e doutorado, eu pego todas as meninas que entraram no departamento ou na universidade que estão em estágio probatório, que eu sei que elas precisam de uma pontuação para o estágio probatório, eu sei que vai ser bom aquela banca para elas, então eu faço essas escolhas, eu confesso, né? Então, em algumas opções que eu faço dentro da universidade, não é simples, não é fácil, né? Trazer essa linha de pesquisa para cá não foi fácil, a UNB. No momento que eu mudei, que eu cheguei numa cidade nova, numa universidade nova, que eu não era daquele ambiente, foi bastante difícil, nos primeiros 3 anos de UNB, eu quase desisti, foi por pouco, mas não desisti, valeu muito a pena. Então, saber o que é e não desistir. Essa mensagem adorei ouvir vocês. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, gente. Coisa linda. Nath, Isadora? Será que Nath foi cuidar de Mabel? Provavelmente. Provavelmente. Só queria reforçar, né, mais uma vez, parabenizar as 3 pesquisadoras, professoras, né, e chamar a atenção dos alunos, das alunas que estão assistindo, né, que é muito importante você saber o que você quer, você se encantar com aquilo, né. Achei muito interessante, todo mundo falou, o primeiro dia que cheguei na Fiocruz, eu decidi que é isso que eu quero, e lembrei do meu primeiro dia também na Fiocruz, foi exatamente isso. Cheguei no primeiro dia e falei, é isso que eu quero, não saio mais daqui. Saí por um bom tempo, mas depois retornei. Então, é muito importante, né? Ter essa ideia, saber o que quer, o que gosta, seguir em frente, lutar, mesmo com as dificuldades, né? Mesmo com essa desânimo que todo mundo está pela situação atual da ciência no nosso país, mas não deixar de se abater nem desistir, né, dos sonhos ou do que realmente quer e ir atrás. Outra coisa que eu acho bem importante que foi falada, essa questão de você não ficar só ali no seu trabalho, no seu projeto, você conhecer os outros projetos, conhecer os outros laboratórios, conhecer os outros pesquisadores. Aqui vocês já estão conhecendo vários, né? Então você pode, de repente, você está fazendo um EC de um projeto que você talvez não se identificou tanto, mas você pode procurar outros orientadores, mudar várias pessoas falaram aí, olha, eu comecei com isso, depois eu mudei para outra área, para outro tipo de pesquisa. Então, acho que isso é bem interessante também. Me lembro que quando eu era IC, eu fui IC da Fiocruz, o que eu gostava mais era de conhecer as pessoas dos outros laboratórios e conhecer o que as pessoas trabalhavam, né? Para eu saber as possibilidades e pensar o que daquilo ali onde que eu ia me encaixar e para onde que eu iria depois. É isso, e parabenizar todos aqui, todas as organizadoras e as palestrantes, acho que foi uma tarde muito boa, fico muito feliz. Ju ainda está por aí, Ju? Patrícia, para a gente... Eu acho que não, Val. Eu procurei aqui até. Estou aqui, mas eu estou no momento do papel de mãe pesquisadora. Como vocês podem ver, eu estou com outro aqui no colo.
que a Vavá foi embora. E... Eu vou acender a luz aqui, que eu estou na varanda. Que a Cecília roubou aqui meu computador. Peraí. Então, esse é bem isso que você está falando, viu? O negócio é animado. Todas nós já passamos por isso. Com certeza. A maternidade... Mas passa, tudo passa. A maternidade Depois... e a ciência é um desafio, não é? Com certeza. Para muitas que Ô, Val, posso fazer uma declaração sobre o seu resumo do seu Lattes? Eu fiquei tão encantada você colocar toda a sua trajetória acadêmica e dizer assim, sou mãe de um menino lindo aí na época, não sei que idade tinha. Mãe de um menino. Seu Lattes, achei tão lindo. Acho que isso foi inspiração que nem veio de mim, veio do Parents in Science, né, que é um movimento bem importante, que a Camila Jacobi faz parte como embaixadora aqui do Nordeste, nossa aluna que falou ainda há pouco. E nessa época não tinha onde colocar no Lattes lá esse campus, né, da licença maternidade, então era incentivado lá naquele texto de apresentação. E hoje em dia, depois de 14 anos, conseguiu finalmente que o CNPq reconhecesse essa parte importante de colocar o tempo da licença maternidade, e também alguns editais, né, traz essa prerrogativa como vista de forma diferente. Então, mas aí ficou lá no meu apresentação. Obrigada. Eu falava qual a mensagem, né, das nossas palestrantes de hoje, o que elas podem deixar. Eu sei que vocês já falaram do inglês, de tudo, mas para persistir na ciência tem que ter algo a mais, né? Não é por salário, não por grandes salários, não é por... tem que ter uma vocação, tem que ter o que o meu orientador chamava de brilho nos olhos pela ciência, né? E acho que vocês três tinham isso quando mostraram. E aqui tem um público tanto de alunos de iniciação científica, de pós-graduação, e eu quero que vocês deixem uma mensagem aí para os meninos, assim, inspiradora. Acho que é persistir no amor à ciência. Vale a pena. Persistam. Está num momento difícil, mas a gente vai vencer, vai passar por isso. Somos resistentes. Isso, é fazer o que a gente ama, né? É você se achar onde você... Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar, ninguém vai tirar. Então, nada que aconteça vai me tirar daqui. Nada, né? Nem o cenário atual, o econômico, a gente vai conseguir, né? Mas a gente tem que ter muita garra e energia e gostar muito do que está fazendo, né? Porque não é fácil. Então é isso, é realmente esse brilho no olho, tentar manter esse brilho no olho, saber o que você quer, o que você gosta, ser feliz no que você está fazendo e vai dar certo, né? Isso é o que eu acho. Camila ainda está por aqui? Eu acho que sim, mas assim, gente, faz o doutorado, é uma etapa. Depois você quer ser cientista o resto da vida? Continua. Você não quer? Muda. Você quer fazer panetone e viver de culinária? Ótimo! O teu doutorado vai te trazer bagagem até para fazer panetone e viver de culinária. Tudo são etapas nessa vida. Não se prendam. Eu estou fazendo doutorado, eu tenho que ser cientista. Não, gente, uma coisa de cada vez, faz isso. Depois que você terminar o doutorado, você pensa: quero ser professor, quero ser pesquisador, quero ser data scientist, eu quero ser divulgador, eu quero ser policy scientist. Tudo é possível, tudo, mas assim, encarem as coisas como etapas, não se prendam no definitivo, nada é definitivo. Aliás, tem uma coisa só que mas, enfim, o resto é formação. Eu estou fazendo, eu estou aprendendo, eu estou indo fazer isso, eu estou aprendendo. Para mim, assim, mais tranquilidade, mais assim, uma coisa de cada vez. O problema é que é monstruoso hoje, amanhã já não é mais. E assim a gente vai construindo, sempre. Isso mesmo, Carlos. Meninas da organização, aí Nath, Ju e Patrícia também, né? Nossa sênior, para falar. Queria parabenizar, as apresentações foram bastante assim inspiradoras mesmo, né? São carreiras, umas mais longas, outras mais curtas, mas todas elas com essa questão mesmo
principal, né, que é o desejo de continuar fazendo ciência. Né? Eu acho que a ciência é isso mesmo, como Camila falou. A gente faz e vai fazendo. Né? Eu, na verdade, quando eu comecei meu doutorado na França, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, entendeu? Era certeza absoluta, assim, era algo que perpassou, era tipo paixão, né? Você se apaixona, eu me apaixonei. Mas eu acho que dificuldades, elas apareceram, vontade de desistir em algum momento sempre aparecem, né? É o que Camila falou, a gente fica quem resiste aí a essas dificuldades. Mas existem outras alternativas na ciência, e mesmo fora dela, e cada um vai fazer aquilo que for mais apropriado para a sua vida pessoal, né? Mas os 3 depoimentos que nós vimos hoje são de pessoas que contaram as suas histórias assim, de maneira muito contundente, assim, mostrando esse lado, né? Esse perfil assim de... Agora tem prazer, né? É porque ciência dá prazer. Tem muita gente que segue várias profissões e não tem essa sensação de prazer. Eu vejo muita gente questionando isso assim. Ah, não, eu gosto de trabalhar, tenho sobrinhos, tenho amigas de minha filha que não tem, né? Eles fazem por fazer, não tem aquela coisa da paixão, né? E eu acho que viver sem paixão na profissão é bem... Eu não sei se eu saberia viver, né, nessa situação. Mas é isso. São exemplos lindos. Obrigada pelo depoimento, Camila, Clarice, Cecília e Débora. Cecília, beijão, viu? Um tempão que eu não te vejo. Beijo, professora. Adoro, gente. Me chama de Clarissa. Vou falar com ela hoje. Beijão. O meu... Ju, você está como anfitriã, pode colocar para mim. Deixa eu só agradecer, Valzinha, parabenizar a Camila, a Cecília e Débora pela trajetória. Eu estou com o meu microfone desligado por motivos óbvios, me desculpem. Mas parabéns pela trajetória de vocês, muito bonita, completamente diferente, né? Mas assim, eu acho que todos na ciência, de alguma forma, tem um pouco disso, assim, tem que perseverar. Não é uma carreira simples, não necessariamente. Às vezes você muda completamente isso que Camila falou. Você entra focada, pensando numa coisa, e de repente são apresentadas a você coisas diferentes e você descobre uma coisa nova. Débora aqui na inovação agora, né? De uma forma diferente de como ela começou. Então, vale a pena. Desculpe, vale a pena. Perseverem, né? Vão atrás do que vocês realmente gostam de fazer. Porque só assim eu acho que vocês vão ser felizes de verdade e vão fazer da melhor forma possível uma coisa que vocês realmente são apaixonados. E a ciência é assim, né? A ciência é apaixonante, então a maternidade também, mas...